É Páscoa, celebração onde nós lembramos da morte, mas também da vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. É culto, é tempo de participarmos como uma única família, um único só povo, de um momento tão especial como hoje, celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, celebrando o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. É tempo de festa, porque não há razão maior para festejar do que sabermos que somos alvos da graça desse Salvador que nós vamos cultuar nessa noite. Aproveite cada momento deste culto de hoje, embora seja um pouco diferente, mais musical, mas não menos sentado na palavra. Desfrute da presença do Senhor, esteja atento às mensagens que serão cantadas, à ministração, que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite e que assim cada um de nós sejamos abençoados por esse Deus que se faz presente neste lugar. Celebremos o Senhor, adoremos o Senhor, bendizemos o Senhor, o autor da nossa salvação.
Enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que ele levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caiam em cima de nós, e as colinas, cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados por Jesus. Soldados dispersavam a multidão que corria para ver aquele que levava a sua
Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram lhe dar para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-se a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, dizendo entre si: salva os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele
ele chama por Elias, e um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: espere, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia espirrado, disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Que
óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado.
Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Você, meu irmão, que veio preparado para cultuar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, este cântico é o momento oportuno. Vamos todos juntos louvar, exaltar, glorificar o nosso Deus com as nossas vozes. E você, querido visitante, não se sinta constrangido. Este é um momento reservado no nosso culto para aqueles que já vieram com este propósito em seu coração. Vamos todos louvar com gratidão ao Senhor com as nossas vozes. Seu filho amado.
Nós estamos nessa noite festiva, desfrutando da presença de Deus. Eu quero nessa noite aproveitar para conhecer você que nos visita. Se você não tiver nenhum constrangimento quanto a isso, eu gostaria que se colocasse em pé. Nós temos o nome de algumas pessoas que nos visitam nessa noite: a Denise, Marlene, Lício, Sandra, Luca, Dorinha, Wade, Beatriz, Rosângela, Conceição, Olindo, a Lídia, Antônio, Nilson, Graça e Edi. Coloque-se em pé para a gente ver vocês. Essa família Igreja Presbiteriana Filadélfia dá um abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês. Em tantos lugares que vocês poderiam estar nessa noite, vocês escolheram estar aqui conosco. A nossa gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa noite celebrando a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos orar nesse instante e ouvirmos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus. Você pode deixar sua Bíblia aberta, no capítulo 26. E nós vamos orar nesse instante. Tem sido bom ouvir o que temos ouvido. As mensagens estão lindas, cantadas, estão bem executadas. Certamente o Senhor tem sido glorificado aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem permitido experimentarmos até aqui, nessa noite tão especial de culto. Diante da Sua palavra, Pai, que vai ser lida e exposta a nós, que o Senhor nos traga o entendimento dela, que sejamos todos edificados por essa palavra que é viva e eficaz. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao 30, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, nesse texto que nós lemos, voltando na história, estava muito próximo do dia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumprir a sua missão ou parte dela, ser pendurado na cruz. O texto compõe esse momento histórico depois de Jesus realizar muitos milagres, e nós lembramos de alguns deles. Aquela mulher que por 12 anos padecia de uma enfermidade, de um sangramento que não estancava, o paralítico de Cafarnaum, tantos outros. Depois de tantos ensinamentos preciosos para a vida, como o Sermão do Monte, ou as muitas parábolas que Jesus contou. Depois de tudo isso, de outros contatos que Jesus teve com indivíduos, contatos transformadores, como com aquela mulher, ele em flagrante adultério, ou mesmo Bartimeu, o cego, o mendigo. Depois de todas essas coisas, Jesus caminhava para cumprir a sua missão de receber sobre os seus ombros o peso do nosso pecado. O cenário do texto que nós lemos, da ceia, dessa refeição, remete à comunhão. Jesus aqui estava comendo e bebendo com os seus discípulos, uma prática comum daquele tempo. Não foi a primeira vez que Jesus estava fazendo isso, em um ambiente familiar, à mesa com os seus discípulos. E Jesus estava comendo, como de costume fazia, em comunhão com os seus discípulos, mas agora não se tratava mais de uma simples refeição. Neste momento do texto que lemos, Jesus
estava cumprindo o que ele havia dito anteriormente em João capítulo 6, versículo 22 ao 71. Aqueles que não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue não serão dignos de mim. Nessa ocasião, várias pessoas resolveram não mais andar perto de Jesus, porque achou duro esse discurso. E Jesus volta a este tema, estando agora diante de uma mesa posta. Jesus estava instituindo o que nós chamamos de Santa Ceia, que depois foi classificada como um sacramento, porque é uma ordem que Jesus deu, a ordem expressa para que possamos cumpri-la, obedecer, e tinha uma finalidade de anunciar, como nós encontramos no registro de 1 Coríntios 11, 26. Jesus institui esse momento, estava diante dos seus discípulos comendo e bebendo, com a finalidade de reproduzirmos isto, de tempos em tempos, a fim de anunciar a sua morte até que ele venha. Essa celebração que Jesus institui no período da festividade judaica da Páscoa, pouco antes de Jesus ser o cordeiro sacrificado, Jesus institui a ceia do Senhor, e esse momento traz ligado a ele uma comunhão com Cristo. Algumas interpretações ao longo da história causaram confusão na igreja do que significava as palavras de Jesus: este é meu corpo e este é meu sangue. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela adota a ideia da transubstanciação. Literalmente, os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Os luteranos não seguem essa linha, mas eles seguem a linha chamada de consubstanciação, que juntos com a substância do pão, a substância do vinho, há a substância do corpo e do sangue. Um reformador chamado Zwinglio, ele dizia que isso é somente um memorial, não tem presença de Jesus, nada, é só um ritual muito bonito, muito importante, muito edificante, que nós devemos cumprir, mas é só um memorial. João Calvino e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como calvinista, tem esse entendimento da presença de Jesus na ceia. João Calvino dizia que Jesus está presente espiritualmente nesses elementos. Ele está aqui. Apesar de, ao longo da história, essas interpretações quanto à presença de Jesus causarem certa confusão, existe algo que é comum em todos, em toda a comunidade chamada cristã, porque a ceia está em íntima comunhão com Cristo. Jesus instituiu essa ceia para ser a Páscoa da nova aliança. O versículo que nós lemos, o versículo 28, diz: é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Esse ritual que nós repetimos aqui na nossa igreja todo mês, esse ritual aponta para o passado e o futuro. Nós vamos participar dele porque nós anunciamos a morte do Senhor que foi no passado, mas nós vamos participar desse momento até que ele venha. Isso está no futuro. A igreja de Jesus foi chamada a estar diante desta mesa, porque ele instituiu esse momento para comermos o seu corpo e bebermos do seu sangue. A ceia aponta para uma ligação espiritual com Jesus, é aliança, é estar numa relação de proximidade. Por isso, participar deste momento é seríssimo, tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, versículo 27 a 30, ele trabalha aquela igreja que estava participando deste momento de maneira indevida. Vamos voltar à ceia. Quando Jesus institui a ceia, no texto que nós lemos de Mateus, este é o cenário. O texto diz que Jesus estava à mesa com os discípulos. No versículo 20,
ele estava à mesa com os seus discípulos, aqueles homens escolhidos para serem aqueles que dariam um seguimento à sua missão. Quem são eles? Quem estava com Jesus diante dessa mesa? Podemos citar alguns deles: Mateus, Levi, o publicano, que quando Jesus estava com ele num ambiente familiar, os escribas e fariseus falavam: como pode este homem aí comer com pecadores? Tem condição, e publicanos. Esse era Mateus, que fazia parte desse grupo que estava ceando com Jesus. Podemos citar ainda Tomé, que era um apóstolo de Jesus, um seguidor de perto, mas que só acreditou no Jesus ressurreto quando viu de perto. Ele disse, quando ficou sabendo que Jesus apareceu: eu só acredito se eu tocar suas mãos. Só. Esse era Tomé, que estava ceando com Jesus e com seus outros. Ele estava ali. Podemos citar ainda Tiago e João, que em um determinado momento, influenciados pela sua mãe, tiveram a ousadia de pedir para estar num lugar especial com Jesus, sem pensar nos outros companheiros. E esses companheiros não gostaram dessa atitude. Alguns entendem que Judas, que traiu Jesus, não participou da ceia. Há um duplo entendimento entre os grandes teólogos por aí fora. Alguns acham que Judas estava no início, mas quando Jesus indicou que haveria um que o trairia, alguns entendem que Judas se levanta e sai e não participa do restante. Outros acham que Judas chegou até o final. Como eu não sei, é só escolher qual lado. Eu também acredito que ele não tenha participado do pão e do vinho naquela ocasião. Mas independente de Judas ter participado ou não, os outros 11 eram homens como você é, pecador. Qual é a diferença deles para nós? Que eles viveram no passado, já morreram. Mas eles são pecadores como também nós somos. Isso significa que Jesus estava ceando numa refeição com homens pecadores. A primeira ceia foi realizada com esses homens cheios de defeitos, que continuaram cheios de defeitos depois da ceia. Jesus estava em comunhão com pecadores dignos de castigo. No entanto, Jesus escolheu não anjos celestiais, mas esses homens simples e pecadores para iniciar um movimento e darem continuidade a este movimento chamado igreja, que é o corpo de Jesus, do qual Jesus é o cabeça, ele é o dono. A ceia foi instituída assim. Jesus com aqueles homens, com seus erros, com seus defeitos, com seus pecados santos. Só existia um Jesus, só ele era perfeito. Todos os outros tinham os seus pecados. E Jesus então estava com esses homens sentados em volta de uma mesa e institui esse momento que tem a ideia de uma proximidade com ele, de uma comunhão íntima com ele, porque ele diz: comam do meu corpo, bebam do meu sangue. Nenhum de nós, porque somos pecadores como esses homens também eram, nenhum de nós, se vivêssemos naquele tempo que Jesus andava por esse mundo afora, poderíamos atirar nem a primeira nem a última pedra quando apresentaram uma mulher pega em flagrante adultério, porque Jesus confronta todos aqueles acusadores dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém atirou. Qual de nós que aqui está teria coragem de pegar uma pedra e atirar naquela mulher depois da palavra de Jesus? Nós não teríamos coragem, porque nós somos pecadores, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante notar que quando Jesus institui a ceia, Jesus deixou claro que ele veio para entrar em comunhão com aqueles que comerem do pão e beberem do cálice. E o versículo 28 do texto que nós lemos nos mostra que essas pessoas que entrariam em comunhão, elas seriam redimidas.
Ou seja, todos os pecadores que estão inseridos na nova aliança em Jesus são pecadores absolvidos. Aos Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, versículo 1: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja, como uma comunidade de pessoas que têm coisas em comum, nós temos em comum o fato de sermos ainda pecadores. Como diferença? Nós estamos em íntima comunhão com Jesus. Por isso, nessa noite podemos comer do pão e podemos beber do cálice, porque o sangue de Jesus nos purifica. O que Jesus fez no passado, que é o que a ceia aponta, sua morte, o peso do nosso pecado caiu sobre ele, ele nos substituiu, ele se fez maldito por nós, com o propósito de tirar de nós toda e qualquer possibilidade de condenação. Nós estamos em comunhão com ele, somos pecadores, mas pecadores redimidos. Nós não somos os apóstolos que estavam na primeira ceia, mas nós somos pecadores tanto quanto eles. Mas, como dito aqui, pecadores redimidos. Fomos comprados e temos a esperança do novo céu e da nova terra. Mas, se fôssemos enumerar os pecados que estão presentes aqui nessa noite, começando por aqueles que estavam cantando tão bonito aqui na frente, quantos pecados estão representados aqui naqueles que cantavam? Do lado de cá, aqueles que tocam também, aqueles que têm preconceito, o baterista então é o maior pecador. Quantos pecados aqui na frente? Olhando daqui, quantos pecados poderíamos enumerar de pessoas que estão aí sentadas? Se fizéssemos uma lista dos pecados que nós cometemos, qual o tamanho dessa lista? Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava com seus apóstolos, homens como nós, que precisavam de um redentor, de um resgatador, precisavam de Jesus. Nós não somos os apóstolos, mas nós igualmente estamos diante da mesa do Senhor. Nós não necessitamos mais de salvação porque já fomos salvos, mas nós necessitamos da presença do Salvador conosco todos os dias, porque nós lutamos contra o pecado que ainda há em nós. Quais são as implicações de sermos uma comunidade de pecadores redimidos? Em primeiro lugar, nós só somos pecadores redimidos se a mortificação da carne for uma realidade na nossa vida. Se eu não estiver morrendo para os meus pecados todos os dias, isso não evidencia que eu sou redimido. Eu não fui comprado, eu ainda sou escravo do pecado. Eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias. Eu preciso negar os meus desejos todos os dias. Eu preciso viver todos os dias para Cristo. Isso significa que eu estou morrendo para mim mesmo. Lutar para que o fruto do Espírito seja evidência na minha vida e não as obras da carne. Isso é ser pecador redimido. Pecador ainda não redimido é aquele pecador que as obras da carne sobressaem, não tem fruto do Espírito, porque não tem Espírito Santo na vida. Não tem fruto do Espírito. Se não tem fruto do Espírito, não foi redimido. Ser pecador redimido implica em se esforçar muito para vivermos em santidade, porque santidade é uma guerra interior. Nós lutamos por isso. Não é fácil. O desejo de pecar vem diante de nós, e nós precisamos lutar com toda a força contra esse desejo. Isso é santidade. Nós precisamos fazer todo o possível, uma vez que a ceia do Senhor implica em comunhão com Cristo, mas também em comunhão uns com os outros, porque quando participamos da ceia, não participamos sozinhos, participamos como uma família.
se implica em comunhão uns com os outros também. Ser pecador redimido quer dizer que nós precisamos fazer todo o possível para que a comunhão na igreja não seja destruída por causa dos nossos pecados. O meu pecado não pode prejudicar a comunhão da igreja. Eu tenho pecado, mas eu fui transformado. O pecado não pode me dominar mais, porque o Espírito Santo habita em mim. Ele que domina, não é mais o meu desejo. Queridos irmãos, participar da ceia do Senhor é estar em comunhão com Jesus. Participar da ceia é estar em comunhão uns com os outros. E por sermos pecadores, participar da ceia não é nada fácil, mas é necessário. Algumas pessoas que já assumiram um compromisso público com Jesus, quando estão diante da mesa do Senhor e têm um dia difícil, ou têm tido semanas difíceis, a bandeja da ceia chega diante dela, e o que normalmente nós fazemos com a nossa cara de piedade? Passa como se isso fosse resolver o problema do seu pecado. Não tomar. Mas é difícil, porque o apóstolo Paulo, ao ensinar sobre esse momento, ele disse que nós devemos fazer um autoexame para não comermos e bebermos juízo para nós mesmos. Participar da ceia é difícil, sim, porque nós entendemos o que significa isso aqui. Não é só um memorial, mas é entrar em comunhão com Cristo, que disse: coma do pão e beba do cálice. E ele disse isso para pecadores que andavam com ele. Nós somos pecadores que andam com ele. Não seremos condenados, porque já fomos salvos. E devemos então lutar todos os dias contra os nossos desejos. É Páscoa. Essa semana você deve ter visto muitas coisas referentes à Páscoa nas suas redes sociais, principalmente a partir de sexta-feira, que foi o feriado. Você podia estar longe, mas chegou até você alguma coisa relacionada à sexta-feira, que indicava o sofrimento de Jesus, que é o que a ceia apresenta, a paixão de Cristo, o corpo partido, o sangue derramado. O domingo, hoje, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, foi quando Jesus vence a morte. Nós participamos da ceia para anunciar que o Senhor Jesus morreu. E é tão bom para nós isso, porque nós somos pecadores, que precisávamos desse cordeiro que foi morto no nosso lugar. Celebrar a Páscoa como nós estamos celebrando, permita-me dizer isso, só faz sentido se você pertence a esse cordeiro. Porque se você ainda anda rebelde diante do senhorio desse Jesus, a Páscoa é só um feriado, porque ela não faz sentido para você. Você está celebrando o quê? Nós só celebramos que Jesus ressuscitou porque nós fomos alvos da graça dele e os maiores beneficiados da ressurreição dele. Eu só participo da ceia, eu só como do pão e bebo do cálice porque o Senhor me alcançou pela graça, e eu disse publicamente que eu creio nesse Senhor e que eu sirvo esse Senhor. Mas tudo é graça, porque nós ainda continuamos lutando contra o que está aqui dentro, que só será exterminado quando Cristo voltar. E aí sim, nós vamos ressuscitar no último dia com um corpo glorificado, sem influência do pecado. Você que entrou nessa noite para celebrar uma noite de Páscoa e não se entregou a Jesus, deixa para amanhã não.
Já faz uma oração hoje dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Faça que a noite de hoje tenha mais sentido para você, entregando a sua vida para esse Senhor que nós celebramos. Páscoa não é feriado para nós. Páscoa não é nada ligado a marketing, a propaganda. Páscoa não é um dia para a gente fazer uma apresentação tão bonita como nós fizemos. Não é só isso, é mais do que isso. Nós fazemos uma apresentação como nós fizemos porque nós entendemos o que significa Páscoa para nós. É a vitória de Jesus sobre a morte que garante a nossa vitória. Nossa vitória. Só quem tem Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar por você nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite e gosta da igreja, gosta das músicas da igreja, mas não sabe o que é estar debaixo da autoridade do Cordeiro de Deus. Você que sabe, que entende, que tem vivido regido pelos seus desejos. O pecado sobressai na sua vida. Os seus amigos, os seus familiares te conhecem pelo nome dos seus pecados. Você pode ser redimido. Você pode ser transformado nessa noite. Porque onde há o Evangelho pregado como foi pregado, aí há o poder de Deus para transformar vidas. Muitas pessoas que aqui estão já foram transformadas, estão celebrando com sentido a Páscoa. E talvez você possa ser transformado para terminar essa noite com mais sentido ainda, pensando na noite de hoje como a noite da Páscoa. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra exposta em nós. O Senhor, lá no passado, instituiu esse momento que nós repetimos aqui na igreja todo mês, de trazer à nossa memória o Seu sacrifício ao comermos o pão e bebermos do cálice. Queremos consagrar, ó Deus, os elementos que serão distribuídos aqui nessa noite. Que haja edificação no povo do Senhor que vai participar da ceia. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo tão importante e necessário a nós, de entrarmos nessa íntima comunhão com o Senhor, no partir do pão e no beber do cálice. Quanto àqueles, ó Deus, que entraram aqui perdidos, pecadores não redimidos, que o Senhor possa alcançar esse coração, transformar esse coração, tirá-lo de pedra e colocar o coração de carne, encher do Teu Espírito, regenerando a vida dessas pessoas. Nós cremos no poder do Evangelho do Senhor. E se alguém aqui nessa noite, Pai amado, que o Senhor bem conhece, entrou aqui afundado no pecado, que saia transformado para que inicie uma jornada de santidade até o dia que o Senhor voltar. Abençoe-nos como povo que somos, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui os presbíteros, possam vir à frente. Esse é o momento que nós vamos participar da ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice, lembrando do que significa esse momento precioso para nós. Jesus instituiu, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto, e nós continuamos a fazer isso, e vamos continuar a fazer até o dia que o Senhor voltar. Aí não faz sentido mais, nós vamos cear com Ele. Enquanto Ele não volta, nós vamos participar deste momento precioso. Quero convidar você que vai participar, que está sentado, que se coloque em pé, para a gente saber quem vai participar nessa noite. Você que ainda não é membro de nenhuma igreja evangélica, ainda que não foi batizado, não professou sua fé, ainda não é o momento de você participar, mas você não pode demorar a entrar nesse grupo do povo de Deus, para podermos participar deste momento especial da ceia do Senhor. Coloque-se em pé aqueles que vão participar, nós vamos ter esse momento precioso na presença do Senhor.
Esse momento é especial para nós, você que vai participar, como Jesus nos ensinou, coma do pão, beba do cálice, que o Senhor nos abençoe.
Graças te damos, Senhor, por esse precioso momento de celebração da ceia, da lembrança do sacrifício do Senhor, que mudou a nossa história, dando a nós esperança do novo céu e da nova terra, esperança de uma vida abundante aqui e agora. Graças te damos pela edificação e aqueles que ainda não puderam participar, que o Senhor possa tocar nesse coração, para que queiram, ou que desejem participar o quanto antes também deste momento, tornando-se membro desta ou de qualquer outra igreja evangélica fiel às Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui aconteceu, cada canção entoada, exaltando, Deus, a história, exaltando o que o Senhor fez no passado, o poder do Senhor que nos alcançou. Louvamos o Teu nome por tudo que aqui aconteceu. Agradecidos estamos, ó Deus, porque temos a certeza que fomos edificados, fortalecidos pelo Senhor. Agora, amados irmãos, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.
sentar um instante. Chegamos ao final deste momento de celebração do Senhor, de culto. Semana próxima, no sábado, nós iniciaremos aqui as comemorações dos 70 anos desta igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Tanto tempo que o Senhor tem permitido estarmos aqui na nossa cidade, levando a palavra do Senhor, fazendo crescer o reino do Senhor. Nós teremos programação todo final de semana de abril, mas na próxima semana, começando no sábado, o culto com a participação do pastor Felipe Fontes estará conosco no sábado, no domingo pela manhã e também no domingo à noite, tempo de celebração, tempo de festa. Participe conosco, convide pessoas para estar conosco também. No sábado à tarde, nós temos divulgado pelos canais de comunicação da igreja. Haverá um tempo com o Felipe Fontes, pastor Felipe. Ele vai trazer uma palavra voltada aos ministérios de música e louvor das igrejas. A gente tem feito alguns convites a esses ministérios, a esses grupos, para receber uma palavra boa do pastor Felipe, que também trabalha nessa área na igreja em que ele pastoreia. Então participe conosco todo final de semana, na próxima semana com o pastor Felipe Fontes, e deixa eu confirmar aqui o Ministério AME, né? Ministério AME também, ali, ó. Então, nós temos o pastor Felipe Fontes dia 6 e 7 com o Ministério AME. Na semana do dia 14, só o domingo, o vereador Jacistone Braga, pastor na primeira igreja presbiteriana aqui de Governador Valadares, participação do Ministério de Música e Louvor lá da primeira igreja também. Na outra semana, dia 21, o vereador João Carlos Júnior, conhecido dos irmãos, amigo meu de longa data, pastor na primeira igreja presbiteriana de Linhares, estará conosco a banda Benedictus, também só no domingo. E no último final de semana, 27 e 28, o reverendo Paulo Fontes, aí será no sábado e domingo, com uma dupla Suilô, se você não conhece, muito boa também, meninas abençoadas, presbiterianas, do Espírito Santo, estará conosco também nessas festividades. Você é o nosso convidado e você vai divulgar esse convite para outras pessoas, para todos juntos desfrutarmos de uma grande festa neste mês de abril e ao longo do ano outros momentos festivos, porque nós estamos completando 70 anos, não é pouco não. Devemos agradecer ao Senhor por isso.